Faz-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está louco, rapaz? De acordo com o que você diz, está bem. Mas, para mim, é o poder de Deus para a salvação. Eu creio. Está vendo? Agora dizem, você crê em cura divina? Oh, não sei. Melhor perguntar ao nosso pastor. O que você acha disso? Você é o sacerdote agora. Agora é você. Diga, sim, Senhor, eu creio. Pois a palavra de Deus diz que é assim. Você crê no batismo do Espírito Santo? Sim, Senhor. Como sabe, eu o recebi, com certeza, uma bênção espiritual. O Espírito Santo que caiu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo cai agora. Você diz, só para os apóstolos. Daqui a pouco resolveremos isso, veremos se foi ou não. Muito bem. Um sacerdócio espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais. Agora o versículo 8, ou o 7. Eis que vem com as nuvens. Agora, deixe-me parar aqui um momento. Nuvens não significa que ele virá numa grande nuvem de trovoada, como mamãe. Que Deus a abençoe, ela está sentada aqui em algum lugar. Quando eu era garotinho, ela se sentava e me contava, dizia, ele está vindo, uma grande nuvem se levantará algum dia e Deus virá. E agora, a nuvem em que ele virá, se tivéssemos tempo para rever tudo isso e entender o verdadeiro contexto de tudo isso, agora, a nuvem em que ele virá não é uma nuvem como uma nuvem de trovoada, mas é uma nuvem de glória em que ele virá. Estão vendo? Estão vendo? Agora, quando Jesus foi coberto por Deus no Monte da Transfiguração, nuvens cobriram a ele e suas vestes com sua sombra. Estão vendo? E quando Elias desceu, uma nuvem desceu e o recebeu, não uma coluna de fogo, não, quero dizer, não uma nuvem de trovoada, mas uma nuvem de glória. Sua presença grande e gloriosa virá sobre a terra. Ele vem nas nuvens. Oh, eu amo isso. Nuvens haverá onda após onda da sua glória, que virão através da terra, e a ressurreição dos santos virá. Quando aquele bendito Espírito Santo que viveu no coração deles e morreram com o cadáver deles jazendo lá e as manchas de lágrimas no rosto deles e tal, e eles são colocados aqui num cemitério. Uma grande onda desse mesmo Espírito e onda após onda. Aquele que foi derradeiro será primeiro e aquele que foi primeiro será derradeiro. Como pode ser assim? Essa é a ordem da ressurreição. Não conhecerei ninguém na geração anterior a mim ou na geração posterior a mim. Conhecerei aqueles desta geração e cada geração virá sucessivamente, exatamente na ordem que morreram. Os derradeiros serão primeiros. Claro, tem de ser. Estão vendo? Eu conhecerei o meu povo. O seguinte, meu pai conhecerá o seu povo, seu avô, o seu povo, nessa sequência. Onda após onda, após onda, após onda. E os santos surgindo de toda parte. Não será maravilhoso? Amém. Isso faz com que os velhos sintam-se jovens de novo. Sim. Agora, notem bem, muito bem. Vem nas nuvens e todo olho o verá. Não importa há quanto tempo tenham morrido, eles ainda assim o verão. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João teve de clamar amém. Isso é, assim seja, que seja assim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora, Alfa é o A no alfabeto grego, Ômega é o Z no alfabeto grego. Agora, em outras palavras, se fosse traduzido hoje, eu sou de A a Z.
Agora, quem mais está aí? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou de A a Z. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar na deidade de Cristo agora, o que seria muito apropriado neste momento. A deidade. Então, em dias em que tantas pessoas estão tentando fazer dele um professor, um filósofo ou um profeta, ele era Deus. Ele era Deus ou foi o maior enganador que o mundo já teve? Se ele foi profeta, seu sangue era de homem. Se ele foi um professor, um educador, seu sangue era de homem. Ele era Deus e seu sangue era divino. O Deus Todo-Poderoso cobriu a Virgem Maria com a sua sombra e criou a célula de sangue em seu ventre que deu à luz o Filho, Cristo Jesus. E Deus condescendeu e viveu naquele corpo. Deus, Emanuel, feito carne entre nós, para tirar os pecados. Quando Deus fez seu primeiro homem, ele o fez à sua imagem, que era um homem espiritual, em Gênesis 1:26. Muito bem. Então, não havia homem para lavrar o solo depois que ele fez o homem, homem e mulher. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, nessas 7 estrelas, mas ele o fez homem e mulher lá no princípio. Isso mesmo, a sua imagem. E Deus é espírito. E então, Gênesis 2, não havia homem para lavrar o solo, então Deus o colocou em carne, fez o homem, não à sua imagem, mas do pó da terra, isso mesmo. Deu-lhe uma mão como a do macaco e um pé como o do urso, ou seja o que for, não sei. Mas ele lhe deu 5 sentidos para entrar em contato com seu lar terrestre. E então esse homem pecou. E Deus desceu e se fez homem para tirar o pecado do homem. Amém. Redimindo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olhei para ele aqui em Apocalipse capítulo 4. Quando João se virou para ver esta voz de novo, o que estava falando com ele, ele estava assentado em um trono e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E o arco-íris tem 7 cores perfeitas, e essas 7 cores perfeitas representavam as 7 eras da igreja. Isso mesmo, de novo. E o que era isso? Aqui está, irmão, isso está fresco. Veja, 7 cores perfeitas. 7 e um arco-íris representa uma aliança. Deus deu a Noé o arco-íris primeiro como uma aliança. E esses elementos ainda estão na terra, como Deus prometeu antes, e quando chove e ele vê o arco, ele disse, nunca mais a destruirei com água. E então ele olhou para Jesus. Tinha 7 cores do arco-íris acima dele. Ele estava nisto, que era a aliança de Deus. E ele estava de pé no meio, 7 castiçais de ouro. E ele era, na aparência, como pedra de jaspe e sardônica. Jaspe era Rubem, e pedra de sardônica era Benjamim. Esses foram o primeiro e o último dos patriarcas. Esse Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E as 7 cores do arco-íris, 7 eras da igreja. A aliança com ele nos 7 castiçais de ouro com as 7 estrelas. Oh, que cena! Se chegarmos a isso daqui a pouco, talvez, querendo o Senhor. Muito bem, o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Quem é ele? De quem é esta revelação? Jesus Cristo. E aqui ele não é profeta. Aqui ele é o Todo-Poderoso. Deus manifestado. O Alfa, o Ômega. Eu sou de A a Z. Sou aquele que foi, que é e há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Está bem claro, não está? Sem chance de controvérsia aí. Senhor que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Agora, João fala. Ouçam, eu, João, que também sou vosso irmão, e com paixão na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus. Escutem, dá para imaginar um homem ser colocado numa posição assim por causa da palavra de Deus? Sim, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo.